Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É assim que começa o livro de Gênesis, né? O primeiro livro, a primeira página da Bíblia começa dessa forma, né? Em um dos princípios criou Deus o céu e a terra. E o curioso é que quando eu li essa passagem pela primeira vez, quando eu era adolescente, eu, com uma pequena noção de processos físicos, né, aquilo que a gente aprende na escola, mesmo no Brasil, né, eu achei estranho, eu achei curioso, porque na leitura, um pouco mais à frente, no quarto dia, nós descobrimos que ali é que é criado o Sol, né, e as estrelas e a Lua. E esses objetos são apenas para sinais, para marcar dias e anos, né? É como se fosse apenas uma demarcação, como se o dia fosse independente do Sol e das estrelas, que são os objetos que produzem a luz, né? E a Lua ali, ela produzia luz. Então, vendo isso a primeira vez, eu achei muito estranho. E aí eu perguntei, ora, como que havia planta antes, né? Como que poderia haver planta antes se o Sol e as estrelas só foram criados no quarto dia? E de onde que estava vindo essa luz, né? Que Deus viu que era boa. Ele não sabia com a sua onisciência que a luz era boa antes de a fazer? Então foram perguntas e indagações que eu fui fazendo, né? Que eu fui me questionando, que ali abalaram a minha crença na Bíblia, a minha crença em Deus. Continuando a leitura, eu consegui verificar, por exemplo, que ali existe uma espécie de múltiplos deuses, né? Por exemplo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois eu descobri que no hebraico, né, essa palavra Elohim é um plural, seria uma coisa como se fossem deuses, né, ou coisas do tipo. É um plural ali, El, né? E esse El era um deus de um panteão cananita. Olha isso, era o deus principal. E aí quando você vê, por exemplo, Gabriel, Samael, né, Israel, todos esses El são epítetos desse mesmo deus. Então, foi curioso essa minha pesquisa, essa minha jornada e descobrindo, né, como que a Bíblia foi composta, como que ela foi produzida, da onde que ela veio. E o que mais me espantou nessa leitura foi saber que tudo isso era apenas alegorias. Nada disso era real, nada disso era literal. E que vendem hoje para a gente na igreja, né, nos cultos, nos seminários teológicos, de que tudo isso é literal. O que é algo absurdo, né? Por exemplo, nós sabemos que nós, seres humanos, não viemos do pó, né? Nós não viemos de um boneco, onde um homem foi lá e assoprou, né, fôlego de vida nesse boneco de pó, e muito menos que a mulher, ela vem de um pedaço, né? A mulher não é um clone desse homem. Nós homens, por exemplo, nós temos mamilos. Os mamilos são glândulas mamárias. O nosso pênis é um clitóris que é estimulado através de hormônio, que aí ele cresce, né? O saco escrotal do homem, ele tem uma costura. Aquela costura é da vagina que se fecha, né? Então tudo indica que nós somos mulheres modificadas. Nós, homens, somos mulheres modificadas, mulheres hormonizadas, tá? Inclusive, nós sabemos que o cromossomo Y é uma derivação do cromossomo X feminino. Então toda a história de Gênesis, ela está absurdamente errada. Sem contar que é a coisa mais óbvia de todos. Animais não falam. Em Gênesis nós temos uma árvore mágica com um fruto mágico, a qual daria o conhecimento de algo que é bom e de algo que é ruim, da maldade, né? E aqui é um ponto interessante, né? Muitos dizem que a maldade entrou no mundo por causa do homem. Isso está errado, porque já existia a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Tov e Ra no hebraico, tá? Então essa questão de conhecimento do que é bom e do que é ruim já existia antes do ser humano, tá? Tanto que no capítulo 3 de Gênesis, esses deuses, né, eles dizem, olha, agora vamos cuidar para expulsarmos o homem do paraíso antes que ele pegue a árvore da vida, porque agora ele é conhecedor do que é bom e do que é mal como nós. Então se ele pegar da árvore da vida, ele vai ser imortal como a gente. Então é daí que os seres humanos são expulsos
E após eles serem expulsos, é colocado ali dois seres fantásticos, né? Dois seres fantasiosos, né? Querubins, para guardar o portão, e tem uma espada que pega fogo, né? Uma espada de fogo que é estilo filme de fantasia, que fica rodeando o jardim mágico para evitar que o homem entre de novo. Eu fico perguntando se esse jardim mágico ele sobreviveu ao dilúvio, né? É uma pergunta aí que a gente tem que se fazer, né? Mas é interessante ver essa construção, porque ela é uma construção humana, é uma construção que tenta culpabilizar o homem, culpabilizar a mulher, botar a mulher numa posição de que ela que causou a traição, né, ou a desobediência a Deus. E é curioso por qual motivo isso, porque é a mesma coisa que nós vemos, por exemplo, no mito grego de Pandora, né? Quando a Pandora abre a caixa que sai os demônios, né? Ela é culpada, ela é um presente dos deuses para o homem que na verdade era uma maldição. Então existe aí um estilo, né? Toda uma construção literária para colocar a mulher como uma submissa, né? Como uma pessoa inferior, demonizar a mulher, tá? Colocar a mulher como sendo culpada. E acabar com os cultos femininos antigos, né? Como o culto a Inanna, como o culto a Anat, como o culto a Asherá, entre outras divindades femininas. E nesse meu processo de leitura bíblica, eu lembro que quando eu cheguei na história da Arca de Noé, aquilo ali me revoltou. Que eu nunca tinha parado para ler, né? Para me questionar sobre aquilo. A primeira coisa que vem na nossa mente é como que os animais endêmicos, para você que não sabe, o animal endêmico é que só existe uma região. Por exemplo, um urso polar, que está lá no Polo Norte, né? Por exemplo, a gente pensa aí num urso panda, a gente pensa, por exemplo, em mico-leão dourado, demônio da Tasmânia, né? A gente pensa no koala, a gente pensa em animais que eles estão muito distantes ali do Oriente Médio, muito distante ali da Mesopotâmia, muito distante ali do Crescente Fértil, daquela região ali de Israel, da onde seria localizado ali o mito bíblico, o conto bíblico, né? Então, a primeira pergunta é como que esses animais endêmicos, já que as águas cobriram até as mais altas montanhas, chegaram lá? Isso me colocou muita dúvida. Eu olhei isso a primeira vez e falei, mano, isso aqui é impossível, né? E aí teorizaram, né, a questão da Pangeia. A Pangeia, não, é que todos os continentes eram juntos, era um continente só que fui verificar, a Pangeia era de 250 milhões de anos atrás, galera. Nem existia ser humano ainda. Com a taxa de expansão que nós temos hoje, para poder essa história ter ocorrido na existência do homem, o planeta teria que explodir de tanta energia para separar os continentes. Os terremotos, né, as questões geológicas para fazer um afastamento das placas tectônicas, um afastamento continental, uma deriva continental tão rápida, iria explodir o planeta. E uma lâmina d'água tão grande, né, um evento cataclísmico desse tão poderoso, que colocasse água até a mais alta montanha, teria registro geológico. Isso simplesmente não existe, né? Inclusive muitos geólogos, né, muitos geofísicos que são cristãos, que são religiosos, admitem isso, que não existe evidência disso. Então muitas pessoas tentam reduzir para um mito local, né, para uma inundação local. E aí foi quando eu descobri que existem mitos, né? Como, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh mostra exatamente esse processo de dilúvio, de inundação, né? Com uma história, uma equivalência muito parecida com a que nós encontramos na Bíblia. E antes da Epopeia de Gilgamesh, nós temos um mito chamado o mito de Atrahasis. E aí, né, veio uma questão interessante à mente, né? Será que os autores da Bíblia estavam ressignificando mitos antigos? E aí eu encontrei um livro chamado Enuma Elish, né? O Enuma Elish eram contos ali babilônicos, né? E você vai ter contos na Suméria também, você vai ter contos ugaríticos, contos ali da região do Mediterrâneo, que se assemelham e muito com aquilo que vemos na Bíblia. Então a Bíblia, ela está simplesmente pegando textos ali regionais, ressignificando o que alguns chamam de plágio, outros
vão chamar aí de empréstimos culturais, aculturação, essas coisas, né? O Êxodo, quando eu fui estudar o Êxodo, é uma coisa impressionante, né? A gente observa que nos estudos arqueológicos, os judeus antigos nem conheciam Moisés, né? Judeus ali, por exemplo, de Elefantina, eles nem sabiam que existia Moisés, eles nem sabiam que existia o Êxodo, né? Essa história sobre a lei, os preceitos mosaicos, não existiam ali no século V, no século III antes da Era Comum, não existe evidência disso. Então, muito provavelmente são lendas que estão sendo construídas a partir do período helenístico, a partir do período da inserção ali da Septuaginta, a partir do Ptolomeu, né? A partir de uma reforma helenizante. Então, assim, tudo que eu estudava, tudo que eu aprendia, mostrava que de fato nunca havia Deus. Por exemplo, o Yarvá, né? Que é o tetagrama, o Yud Re Vav Re, ele não é localizado na história até 3.000 anos atrás. Tá? Até 3.000 anos atrás você não tem indícios da existência desse Deus. O próprio povo de Israel parece ser um povo recente na história, de longe para ser a primeira civilização humana, né? Adão e Eva não tem como nem ter existido, porque nós temos uma grande variabilidade genética, né? Então todas essas histórias, conforme a gente vai estudando, vai vendo por um ponto de vista biológico, a gente vai vendo por um ponto de vista arqueológico, a gente vai vendo por um ponto de vista histórico, um ponto de vista de física, de química, a gente observa que em todos os pontos das ciências humanas, todas elas refutam essas histórias como sendo literais, tá? De forma direta ou de forma indireta. Então, dentro de um estudo, uma análise científica, de uma análise histórica, de uma análise cultural, nós vemos que toda a Bíblia é apenas uma mera construção humana. Por isso que ela tem muitas falhas, muitas contradições, né? Muitos textos interpolados. Você vê que às vezes o começo de um capítulo de um texto está dizendo uma coisa, no meio está dizendo outra e no fim volta a dizer, né? Volta a continuar o que estava dizendo antes. Então tudo isso são indícios de múltiplas redações, de múltiplos autores, né? Recontando e contando a mesma narrativa de perspectivas diferentes. Nesse processo de aprendizado a gente vai concluindo, né, que não, Josué não fez o sol e a lua parar por um dia inteiro para ele matar as pessoas, né? O sol não retrocedeu, como diz Isaías, né? A gente vai observando que não tem como Elias ter feito cair fogo do céu para matar 50 soldados e depois fazer mais fogo cair do céu para matar outros 50 soldados, isso é impossível, né? Nós vamos observar que não tem como pessoas putrefatas, né, ressuscitarem dos mortos. A gente vai observando e vai estudando isso, que os relatos sobre essas coisas são tardios e não da época em que relatam. Muitos povos relatados ali na Bíblia nem existiam na época em que os textos atribuem aquilo, que são construções de períodos mais recentes. Ou seja, são histórias fictícias, como o próprio Daniel. O Daniel, se a gente reparar, são autores do 2º século antes da Era Comum, colocando o personagem lá no exílio babilônico, né, ou por volta de 500 anos antes da Era Comum, e fazendo profecias sobre a Guerra dos Macabeus. E as pessoas acham que a profecia de Daniel é até para os dias de hoje, o que não faz o menor sentido. Quando a gente adentra em livros como Apocalipse, a gente observa também que está falando ali da Guerra de 70, né, das guerras judaicas contra Roma, etc., e a condenação de Jerusalém, coisa que também não tem nada a ver para os dias de hoje, mas as pessoas, os líderes religiosos, vão falar para os seus fiéis que se trata ali de um anticristo que é Roma, e que é o Papa, e que a ONU é a besta, e que vai ter uma guerra mundial, etc, 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 como se fosse para os tempos de agora, sendo que em Apocalipse, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, já diz em breve, né? E tem uma direção que é para as igrejas daquele período, né? Está dizendo que o tempo é chegada a hora ali para aquele instante, e não para 2.000, 3.000 anos depois. Então, quando você olha a Bíblia de uma forma crítica,
de uma forma pensada, de uma forma a estudá-la, de uma forma a entender o seu contexto histórico, né? Os religiosos são os primeiros a falar assim, texto sem contexto é pretexto. E eles são os que mais fazem pretexto, né? Eles são os que mais fazem uma coisa chamada exegese, que é colocar uma visão que não tem nada a ver com o que está escrito, que não tem nada a ver com o que o autor quis passar nos textos bíblicos. E nós que somos pessoas honestas, cidadãos de bem, que queremos a verdade, que queremos descobrir o que de fato aquele texto estava dizendo, era para que época, qual a verdadeira mensagem, o que o autor quis dizer e o que ele deixou escapar, né, naquilo que ele não quis dizer. Então, isso que é uma exegese verdadeira. É isso que nós queremos buscar dos textos bíblicos, da interpretação bíblica, assim como nós também gostamos de estudar mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica, né? As outras mitologias que existem no mundo. Isso tudo é muito interessante. E quando nós temos ali uma ampla gama de conhecimento, de estudo, de análise desses textos, nós observamos que muitas das vezes nós fomos enganados a nossa vida inteira, né? Por esses líderes religiosos, né? Que eles estudam isso, eles sabem que tudo isso tem fontes antigas, que tem cópias ali, que Deus não existia, que o próprio Yarvá era uma divindade de um povo nômade, né? Que participava de um panteão com vários deuses, El, Baal, Asherá. Então não faz o menor sentido nós aqui no Brasil acreditarmos em uma mitologia estrangeira, de um povo lá do Oriente Médio, né? Para os tempos atuais, para o Brasil, que tudo isso é fantasia, né? Então foi mais ou menos assim, né, que eu descobri que jumentas não falam, como diz na história da jumenta de Balaão, que homens não sobrevivem 3 dias dentro da barriga de um grande peixe, como na mitologia de Jonas, que todas essas coisas são fictícias. Todas essas coisas são irreais. Tá? Então não houve êxodo, não existiram a maioria dos personagens bíblicos. Isso inclui até o próprio Jesus, tá? O próprio Jesus, né, é um personagem claramente mitológico, é um construtor, é um boneco na mão dos conquistadores ali do primeiro século, né, que na época não era primeiro século, essa questão de antes e depois de Cristo, é uma construção tardia, séculos e séculos depois da igreja, né? Da igreja católica apostólica romana, tá? O próprio Jesus é um construtor. Você vê que ele anda sobre as águas, né? Você vê que ele voa, né? Ele voa para as nuvens. Você repara que ele ressuscita mortos, ele próprio ressuscita. Então, são coisas assim que não fazem parte de uma literalidade no mundo real, né? São coisas que a gente vê que são fictícias. Assim como a gente olha para o mito de Thor e a gente sabe que não tem gigantes de gelo, assim como a gente olha para o mito de Hércules e a gente sabe que um homem que derrota um Cerberus, um cão de 3 cabeças, não existe isso é uma ficção, uma invenção. A gente também sabe, né, que o personagem Jesus, um semideus nascido de uma casada virgem, não faz o menor sentido. Todos esses textos, todas essas narrativas são construções político-religiosas, né? Político-teológicas, para fazer com que o povo, a população, se submeta, que paguem impostos. Por exemplo, uma das frases mais célebres de Jesus é: dê a César o que é de César. Ou seja, pague os impostos. Ele usa um termo ali, apódote, que é um imperativo, pague, uma ordem. Assim como a gente vê em Paulo, em Romanos 13, ele usando a mesma palavra apódote para dizer que você tem que se submeter às autoridades, que toda autoridade vem de Deus, e também que você deve pagar os tributos e os impostos. Então tudo isso são construções, né, humanas, tá? Não tem nada de divino ali, não tem profecia se cumprindo. Tudo isso daí são enganos, leituras forçadas, malabarismos, são mentiras, né, de líderes religiosos para te enganar e para que eles possam acumular tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem há de consumir, para que eles possam, né, ter muito dinheiro, muito poder político, religioso, como sempre foi. Tá? Então essa é um pouco da minha história de como
eu descobri, né, essas coisas em relação à Bíblia, de como eu pensei, né, em relação a essas histórias. Eu espero que você pense, que você investigue, que você corra atrás e estude a Bíblia por você mesmo. E você verá que se você ler com uma análise crítica, tá? Se você for criticando o texto, fazendo perguntas ao texto, né, procurando na história sobre aquilo ali, eu tenho certeza que você vai chegar à mesma conclusão de que você foi enganado a sua vida inteira também. Um grande abraço, deixa aí o seu curtir, tá? Confira se você está inscrito no canal e veja aí se você marcou no sininho a opção receber todas as notificações, tá? Confira isso, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, que eu gosto de ler aquilo que vocês escrevem. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!